No início, tudo era escuro, não existia luz, sombra, cores e, principalmente, não existia vida. Não se sabe como tudo aconteceu, mas em uma fração de segundo veio uma explosão, e desta explosão surgiu o universo, dando origem às estrelas e planetas. Nasceu o Sol. Fonte de luz e calor, trazendo a vida para o nosso planeta. E do Sol nasce o primeiro dia, onde a luz do Sol nos fornece o calor, as cores, as sombras e nos permite enxergar a beleza da vida. Ainda não sabemos como tudo foi colocado com tanta precisão e perfeição, permitindo a vida reinar em nosso planeta. Mas sabemos que a vida não existiria sem a luz, e quando o dia termina e a escuridão parece querer voltar, o Sol nos saúda novamente, refletindo a sua luz na Lua, trazendo mais vida e beleza para as nossas noites. E durante milhares de anos foi esta a nossa principal fonte de luz que o nosso planeta tinha, até que um dia o homem descobriu o fogo. E com ele, além de se aquecer e cozinhar os alimentos, ele aprendeu que o fogo poderia também iluminar, e isso tudo aconteceu há cerca de 1 milhão de anos atrás. Estudos revelam que por volta do ano 50.000 a.C., o homem já usava uma cuba com gordura animal e um tipo de pavio feito de fibras vegetais que funcionava como uma primeira forma do homem usar o fogo como fonte de luz. Podemos até dizer que estas foram as primeiras velas criadas pela humanidade, e seu registro foi localizado inclusive em pinturas encontradas em algumas cavernas. Mas o principal desafio do homem era fazer o fogo de uma forma mais rápida e fácil, e foi em 1669 que um alquimista de Hamburgo, na Alemanha, chamado Hermann Brandt, descobriu acidentalmente o elemento químico batizado de fósforo. Mas somente 11 anos depois desta descoberta, o físico inglês Robert Boyle conseguiu criar fogo utilizando uma folha de papel áspero com a presença de fósforo e friccionando nela uma varinha com enxofre em uma das pontas, surgindo assim a primeira versão mais próxima de fósforo que usamos hoje. E somente em 1826 é que começaram a surgir os primeiros palitos de fósforo mais populares, e com eles tornou-se mais fácil iluminar as noites escuras da nossa civilização. Enquanto a nossa civilização caminhava na utilização do fogo com novas formas de mantê-lo iluminando nas noites escuras, no século XVIII, Benjamin Franklin realizava uma ampla pesquisa sobre a eletricidade, e em 1752 ele conseguiu provar que o raio tem de fato uma natureza elétrica, e a partir de seus estudos e descobertas, muitos cientistas começaram a trabalhar com a energia elétrica e fizeram diversas novas descobertas, como o início da bateria em 1800 por Alessandro Volta, que com o uso de camadas alternadas de zinco e cobre conseguia gerar energia elétrica de uma forma mais confiável e estável.
E com a energia elétrica, muitos cientistas desde então tentaram usá-la para uma nova maneira de geração de luz, além do fogo. Mas foi Thomas Alva Edison, em 1879, o primeiro a construir uma lâmpada incandescente comercializável, e desde esta época em diante, vínhamos utilizando as lâmpadas incandescentes na iluminação de nossas casas. Thomas Edison e a sua frase mais célebre: o gênio consiste em 1% de inspiração e 99% de transpiração, dita por ele em setembro de 1932, foi um marco que evidencia que as suas maiores invenções só aconteciam com muito trabalho e persistência. Afinal, ele foi o responsável pelo registro de 2.332 patentes, onde até os alimentos empacotados a vácuo e o aparelho de raio-x devemos a ele. Mas acredito que nada se compare à lâmpada e à facilidade com que a sua invenção mudou a vida das pessoas. E desde 1879 até os dias de hoje, muitas pessoas vêm utilizando as lâmpadas de Thomas Edison para iluminar seus lares e ambientes de trabalho. Mas estas lâmpadas têm um grande problema, pois boa parte da energia elétrica transformada em luz também é transformada em calor. E com o crescimento das grandes cidades, onde o alto consumo de energia elétrica se torna um problema cada vez mais grave, a energia precisa ser melhor aproveitada. E hoje estamos presenciando uma nova evolução na utilização da energia elétrica para a transformação em luz com as lâmpadas de LED. E agora eu espero que você reflita quanta coisa tivemos que aprender e conhecer para chegarmos até aqui. E nós só estamos usufruindo disso tudo porque passaram por aqui pessoas muito especiais que dedicaram a sua vida para que hoje pudéssemos desfrutar de todo esse conhecimento e descobertas. São pessoas que fizeram a diferença quando passaram aqui em suas respectivas épocas. Entre todas essas pessoas que passaram pela nossa civilização, temos que dar um destaque especial a Thomas Edison, que foi um verdadeiro gênio. Tanto é que uma das suas maiores invenções representa quando temos uma grande ideia. E é importante entendermos que ele sozinho não conseguiria chegar ao lugar onde chegou sem a ajuda de outras pessoas que passaram antes dele, iniciando até mesmo pelo homem das cavernas que um dia descobriu o fogo. E é por isso que eu quis levar você nessa aventura da nossa história, para que tenha total compreensão de quanta coisa tivemos que percorrer até aqui, para que com um simples botão possamos iluminar os ambientes onde vivemos. Mas a nossa caminhada nunca termina. E outros químicos, físicos e até gênios continuam trabalhando na evolução da nossa sociedade. E agora estamos presenciando uma nova fase na iluminação. E da mesma forma que um dia deixamos de iluminar com o uso do fogo, para o uso da energia elétrica, nós vamos abandonar as lâmpadas incandescentes de Thomas Edison e vamos começar a usar um novo tipo de lâmpada, que são as lâmpadas de LED. Estamos presenciando agora uma nova evolução na forma como utilizamos a energia elétrica para conseguirmos iluminar os nossos ambientes. E agora que eu estou trazendo isso para minha casa, quero compartilhar essa nova fase da minha vida com você. E aqui no canal AFR 2010, você vai participar dessa evolução junto comigo e juntos vamos aprender sobre os diversos tipos de lâmpadas de LED que existem no mercado e as novas possibilidades que estas lâmpadas vão trazer, como a decoração, segurança e principalmente na economia, ajudando até mesmo o nosso meio ambiente. Eu sou o Alexandre Ferri e você está aqui no canal AFR 2010. Sejam bem-vindos!
tempo que eu estava querendo fazer este vídeo sobre lâmpadas de LED. E esta semana chegaram estas lâmpadas que eu adquiri com a empresa Ilunato. E antes mesmo de eu começar a abrir as embalagens e utilizar estas lâmpadas, eu achei interessante aproveitar o momento para dividir com vocês este assunto que eu entendo que precisa ser melhor explorado e divulgado na internet. Então, hoje eu resolvi fazer um vídeo bastante completo sobre lâmpadas de LED. Portanto, não vamos esperar nada sobre fitas de LED, mas sobre lâmpadas de LED. E posso garantir que tem muita coisa para a gente descobrir a respeito deste assunto. E com certeza eu vou trazer alguns pontos de vista particulares que só aqui no canal AFR 2010 é que você vai descobrir. Isso porque muitas informações que eu trago são de experiência própria e também da facilidade que eu tenho em explicar de uma forma que você vai conseguir facilmente entender. Bom, como o tempo é curto e os assuntos são muitos, deixa eu primeiro apresentar o material com que vamos trabalhar aqui no vídeo. Eu estou aqui com muitas lâmpadas diferentes, mas todas utilizam LED e vão servir para demonstrar que o mundo das lâmpadas de LED é bem maior que aquelas que você encontra na seção do supermercado ou nas casas de material de construção. Estes tipos de lâmpadas que você está vendo no vídeo são fornecidas por lojas mais especializadas em iluminação, como por exemplo a Ilunato, onde eu não só adquiri estas lâmpadas, mas também muito material informativo. Quem já participava dos vídeos do canal AFR 2010 deve ter percebido que em vídeos anteriores eu não costumava passar a indicação da empresa onde eu adquiria um material, por achar que os vídeos deveriam ser mais focados na parte mais do conhecimento e da aplicação do produto. Com isso, muitas pessoas acabavam postando comentários questionando onde eu teria adquirido aquele produto, como ela poderia comprar esse produto, enfim. Isso acabou me gerando uma certa dor de cabeça e então a partir de agora eu resolvi colocar esta informação nos vídeos para que isso fique bastante completo e assim evite de eu ter que ficar respondendo muitas e muitas vezes a mesma pergunta. Teve vezes que eu respondi até 5 vezes a mesma pergunta no mesmo dia. Poxa vida, custa a pessoa ler os comentários antes de perguntar? Então desta vez e nos próximos vídeos eu vou começar a indicar onde adquirir os produtos que estarei falando a respeito. Combinado? Eu estava fazendo uma pesquisa sobre lâmpadas de LED na internet e acabei chegando neste site da Ilunato. É ilunato.com.br. Eu vou deixar esse link também aqui na descrição deste vídeo no canal. Bom, a gente tem muita coisa para conversar neste vídeo sobre lâmpadas de LED. Então vamos começar falando dos benefícios da lâmpada de LED. Que a lâmpada de LED economiza energia, isso provavelmente você já sabe. Mas eu vou dar uma reforçada para quem está aprendendo sobre este assunto. Resumidamente, é o seguinte. Digamos que você gaste na sua conta de luz com o uso de lâmpadas incandescentes R$100 por mês. Se você trocar estas lâmpadas incandescentes por lâmpadas de LED, você vai gastar algo próximo de R$10 e sem perder a luminosidade. Ou seja, você vai gastar só 10% daquilo que você gastaria com a lâmpada comum incandescente e tendo a mesma intensidade de luz. Então, quem ainda não trocou a sua lâmpada incandescente está perdendo dinheiro. Para quem tem dinheiro, é fácil trocar as lâmpadas incandescentes por lâmpadas de LED. Mas, para a maioria das pessoas, o preço das lâmpadas de LED ainda pode ser caro. Então, não vai dar para trocar todas as lâmpadas de LED da casa de uma só vez. Então, como a gente pode fazer isso? Simples. Você primeiro identifica qual é o cômodo da sua casa que mais gasta luz diariamente. E quando eu digo luz, é no sentido de iluminar e não de energia.
Na minha casa, eu identifiquei que é a cozinha. Então, na minha casa, eu comecei a substituir as lâmpadas incandescentes por lâmpadas de LED na cozinha, que era justamente o local onde eu mais utilizava a iluminação durante a noite. Começando por estas luminárias aqui. No final do mês, eu acabei pagando uma conta de energia menor e com este dinheiro que eu consegui economizar, eu adquiri mais lâmpadas de LED para trocar nos outros cômodos da casa que mais gastavam energia para iluminar durante a noite. Fazendo isso de uma forma gradativa, a gente consegue entender melhor a luminosidade da lâmpada de LED que a gente adquiriu. E se você notar que ela não ficou muito boa num determinado cômodo da casa, você tem a chance ainda de remanejar esta lâmpada para outro local. Assim, aos poucos, diminuímos os riscos na troca das lâmpadas incandescentes por lâmpadas de LED. E tudo isso acontece de uma forma mais econômica, onde o dinheiro que a gente vai economizando na conta de energia vai nos auxiliando na substituição de todas as lâmpadas da nossa residência. E agora eu estou numa última fase, onde estou substituindo as lâmpadas incandescentes, que são aquelas que eu utilizo de uma forma mais decorativa. O que eu quero dizer com isso? São as lâmpadas que utilizamos, na maioria das vezes, quando recebemos uma visita na nossa casa e queremos deixar a nossa casa mais bonita. No dia a dia, a gente tem um tipo de iluminação que é o básico para a gente poder enxergar. Então, na cozinha, quando estamos preparando os nossos alimentos, na sala de estar para poder ler um livro, ou então para ter aquela iluminação básica que utilizamos no dia a dia. A iluminação decorativa é aquela iluminação que utilizamos basicamente quando recebemos uma visita na nossa casa e queremos deixar a nossa casa mais bonita, mais agradável, para receber melhor os nossos convidados. Esta iluminação é uma iluminação mais delicada, que a gente tem que observar alguns pontos com maior atenção para que não destoe da harmonia que já temos no nosso ambiente. Nesta fase, eu estou fazendo agora o vídeo com vocês e vou testar algumas lâmpadas para ver se elas vão ficar melhor na minha residência, até mesmo antes de sair comprando em quantidade. Vamos testar aqui no vídeo a luminosidade, a coloração, para ver se ela fica apropriada ao meu ambiente. E vou trazer para o seu conhecimento os diversos tipos de soquete que existem para a gente poder utilizar estas lâmpadas. É importante sabermos disso, porque muitas lâmpadas que encontramos num supermercado ou numa loja de materiais de construção não tem o soquete apropriado da luminária que nós já temos em nossa residência. E eu quero trazer para vocês este conhecimento que já existem lâmpadas de LED para praticamente todos os tipos de soquetes e tamanhos de luminárias que você precisa. Mas voltando um pouquinho nessa parte da vantagem da economia, eu queria passar essa dica para vocês, de que como a gente usando a nossa inteligência e elaborando melhor o passo a passo de como vamos fazer esta substituição na nossa casa, podemos fazê-la de uma forma sem pesar muito no nosso bolso. E é importante também a gente entender que além da economia que estamos fazendo no nosso bolso, nós estamos ajudando o nosso meio ambiente, pois gastando menos energia, menor é a quantidade de recursos naturais que precisamos utilizar para poder gerar a energia que vai abastecer as grandes cidades. E olha que legal, a gente está economizando dinheiro e ao mesmo tempo ajudando o nosso meio ambiente. A lâmpada de LED gasta menos porque a maior parte da energia elétrica é convertida em luz e quase nada em calor. Então imagine um lustre deste numa sala de apartamento fechada, utilizando lâmpadas incandescentes. Ele vai gerar uma quantidade de calor razoável
E se o dia estiver quente, pior vai ser. Então digamos que você tenha um ar-condicionado, com certeza ele também vai ter que trabalhar mais e também vai acabar contribuindo no aumento da conta da energia elétrica da sua casa. Perceberam como a lâmpada incandescente pode fazer a sua conta de energia ficar bem mais pesada? Só para você ter uma ideia, eu conheço uma pessoa que tinha uma loja onde ele usava diversas lâmpadas incandescentes para poder iluminar muito bem os seus produtos. Então ele usava uma iluminação especial e bastante intensa para que o produto pudesse ser bem examinado pelos seus clientes. Com isso, todas estas lâmpadas na loja, ligadas durante todo o dia, geravam muito calor. E o ar-condicionado precisava ser colocado de uma forma mais forte para suprir este calor e deixar uma temperatura agradável em todo o espaço da loja. Ele conseguiu ter o mesmo efeito luminoso que ele precisava na loja, a fonte de calor diminuiu drasticamente e com isso ele diminuiu a utilização do ar-condicionado. A conta no final do mês reduziu em R$ 2.500 só pelo fato dele ter substituído as lâmpadas incandescentes por lâmpadas de LED e com a diminuição do uso do ar-condicionado, representando uma economia de cerca de R$ 30 mil no período de um ano, que agora ele pode investir em outras necessidades para a sua loja. Isto é para você ter uma noção de como este é um investimento que tem o seu retorno em curto prazo de tempo. Vocês perceberam como o calor também está atrelado à economia da energia elétrica? Não é interessante? Mas além da questão da maior utilização do ar-condicionado, a produção de calor também vai gerar outros problemas. Querem ver? A sua luminária e o teto do local onde se encontra vão escurecer e amarelar devido ao calor. Eu fiz um teste em minha residência onde eu limpei estas luminárias que estão utilizando lâmpadas fluorescentes e observem a quantidade de insetos mortos nesta luminária. Aqui já é um ambiente interno da casa. Gostaria que vocês observassem a quantidade de insetos mortos dentro da luminária devido à utilização de lâmpadas fluorescentes que geram muito calor, onde o inseto ao entrar na luminária acaba morrendo devido à quantidade de calor que existe em seu interior. Agora vamos observar o que acontece com uma luminária com lâmpadas de LED. Estas lâmpadas de LED foram colocadas há cerca de 6 meses neste local. Antes eu tinha que limpar com uma frequência de a cada 15 dias a luminária devido à presença de insetos. Observem que agora não observamos mais esta quantidade de insetos. Para provar para vocês a minha teoria sobre a incidência menor de insetos nas luminárias que utilizam as lâmpadas de LED, eu peguei uma luminária do meu corredor que tem uma lâmpada incandescente de alta produção de calor, onde sempre existia uma quantidade muito grande de insetos. Então, em uma das luminárias eu coloquei uma lâmpada incandescente e na outra luminária eu coloquei uma lâmpada de LED. E agora, após cerca de 3 meses de uso, vamos poder evidenciar a quantidade de insetos que existe em cada uma delas. Observem agora. Essa daqui é a luminária onde existe uma lâmpada de filamento incandescente, onde existe uma alta produção de calor. Vocês conseguem observar nesta parte aqui a quantidade de insetos que já existe nesta luminária em cerca de 3 meses de uso. Agora vamos observar nesta outra luminária, utilizando uma lâmpada de LED, que não existe praticamente nenhum inseto no seu interior. Isso só acontece
porque não existe praticamente um calor autossuficiente que possa matar o inseto. E quando desligamos a iluminação, eles facilmente conseguem sair novamente da luminária, dessa forma evitando que a gente tenha que limpar estas luminárias com maior frequência. Outro ponto importante com relação ao calor é que se a lâmpada não esquenta, significa que você pode usar a iluminação em lugares que antes seriam até perigosos, como locais onde uma criança ou até mesmo um adulto poderiam queimar a mão, se a luminária fosse algo mais próximo do piso. Com isso, no futuro, vamos ver com muito mais frequência iluminações para os degraus de uma escada, luminárias para iluminar o piso ou até mais decorativas, sem oferecer risco de queimaduras, e com isso a liberdade que teremos para a decoração dos ambientes será muito mais elevada. Vejam, por exemplo, o tamanho desta lâmpada e como seria fácil acomodar ela em qualquer ponto de iluminação, utilizando luminárias menores e mais discretas. A lâmpada de LED vai durar bem mais, algo próximo entre 25 a 30 vezes mais que uma lâmpada incandescente duraria. Isso significa que se uma lâmpada incandescente na sua casa, dependendo da forma como você a utiliza, dura em média 1 ano, então se você for utilizar no lugar dela uma lâmpada de LED, ela vai durar algo entre 25 a 30 anos. Mas eu particularmente discordo um pouco dessa explicação, e é muito simples de compreender o porquê eu discordo deste ponto. Pois a maioria destas lâmpadas utiliza componentes eletrônicos para regular a tensão da energia, e na maioria das vezes estes componentes acabam queimando e a lâmpada para de funcionar. Só que o LED ainda está bom. Eu tenho aqui no canal AFR 2010 um vídeo onde explico isso quando eu fiz a iluminação do meu jardim com a iluminação de LED. E os spots que eu coloquei no jardim com pouco mais de 3 meses de uso começaram a queimar. Então eu percebi que o LED ainda estava bom e acabei aplicando uma solução minha que está funcionando até hoje. Mas a culpa disso tudo ainda está porque neste meio existem muitos produtos chineses de péssima qualidade. Infelizmente, a China ainda tem muito a evoluir neste aspecto e facilmente encontramos muito material fabricado sem critérios de qualidade e que até podem oferecer risco à saúde, como casos onde já ouvimos falar sobre produtos fabricados do aproveitamento de lixo hospitalar e outras coisas. Aliás, vou deixar registrado aqui a minha indignação com os produtos chineses que cada vez mais me convenço ser uma espécie de câncer na nossa sociedade. E até fico imaginando a quantidade de lixo que é gerado no mundo inteiro com esses produtos de péssima qualidade e que muitas vezes somos enganados por adquirir um produto achando ser de uma boa qualidade, porém de uma forma muito bem falsificada. A quarta vantagem é o fato da lâmpada de LED emitir menor radiação quando comparada com as demais lâmpadas do mercado. O problema agora é com relação às lâmpadas que são mais econômicas que as incandescentes, mas não são tão econômicas como as de LED. Estou falando das lâmpadas compactas fluorescentes, que está sendo provado que elas causam mal à saúde. Já existem alguns estudos que estão provando que as lâmpadas fluorescentes compactas, CFL, podem causar câncer e até queimaduras. Tem pessoas, inclusive, que já sentiram irritação na pele quando expostas à luz proveniente destas lâmpadas. E muitos médicos já estão alertando as pessoas, inclusive, sobre o perigo na emissão de radiação ultravioleta,
chegando até mesmo a ser mais prejudicial que a própria luz do sol. Então fica aí um alerta para você tomar conhecimento, e eu vou deixar um link de uma matéria sobre este assunto também na descrição aqui do vídeo. Com tamanhos cada vez menores, as possibilidades de utilização das lâmpadas de LED para iluminar com facilidade qualquer coisa que desejarmos viabilizará a sua utilização em locais ainda não muito explorados, como iluminar o interior de uma gaveta, um cofre ou o interior de um armário. Até porque, como ela tem baixo consumo de energia e tamanho reduzido, fica muito simples utilizar ela com uma pilha ou bateria, e assim ter uma iluminação portátil e sem a necessidade de você ter que usar fios de alimentação. Em resumo, a iluminação com lâmpadas de LED é o futuro, e tem pontos bastante fortes e convincentes para provar a necessidade de você seguir para esta nova forma de iluminar os seus ambientes. Tanto é que no Brasil a maioria das lâmpadas de filamento já foram proibidas de serem comercializadas ou fabricadas. Na continuação deste curso, vamos aprender como comprar a lâmpada corretamente e também como utilizar os diversos tipos de lâmpadas de LED na iluminação e decoração dos nossos ambientes. Se gostou do vídeo, não esqueça de clicar em gostei. Isso estará sempre nos motivando a querer fazer cada vez mais e melhor. Para aqueles que ainda não se inscreveram no canal AFERRE 2010, não se esqueçam de se inscrever, pois todos os novos vídeos que forem publicados, todos que são inscritos serão notificados. Muito obrigado e nos veremos no próximo vídeo.